E para falar sobre os cuidados, a importância da vacinação, nós estamos recebendo o infectologista Dr. Tiago Mendes. Muito boa tarde, seja Boa bem-vindo aqui ao tarde. nosso programa. Para a gente começar falando exatamente da preocupação com a gripe. Muitas vezes a gente tem gripe e fala, é bobagem, estou com uma gripe, como se fosse algo comum. Então, diante de casos, né, que nós acompanhamos aí na imprensa, de pessoas que acabaram perdendo a vida por conta do vírus, a preocupação começou a se espalhar. E aí a gripe que antigamente a gente tinha como algo comum já não é tão comum para a gente, já está sendo temida por muitas pessoas. É uma preocupação que a gente deve ter real? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar um pouco é em diferenciar o que a gente chama de resfriado comum de uma gripe, que é um quadro um pouco mais sério. Então, é muito comum no dia a dia, por exemplo, eu sou uma pessoa alérgica, eu tenho rinite alérgica. Então, se eu tiver um contato um pouco maior com pó ou com ar-condicionado, eu vou ter um pouco de coriza, eu vou ter um pouco de congestão nasal, né? Para algumas pessoas vai vir com tosse ou um pouco de falta de ar, mas isso não necessariamente configura uma Uma gripe. gripe, Isso é um certo. resfriado comum ou uma sinusite agudizada. Então, a gente tem vários quadros respiratórios que às vezes se confundem ou a população denomina de gripe. Certo. Mas o termo gripe, que é a doença causada pelo vírus influenza, já é um quadro um pouco mais grave, que tem sintomas parecidos com o do resfriado comum, mas que normalmente debilitam mais o paciente, que trazem febre, queda do estado geral e que são causados pelos vírus do tipo influenza. Então essa é a definição de gripe. Então só para a gente diferenciar um pouco de Isso é gripe e de importante, porque resfriado comum. muitas vezes estamos com resfriado e denominamos gripe, Isso. né? E sem até mesmo ir ao médico, né? Então isso é importante. Mas uma grande dúvida é exatamente quando devemos procurar uma ajuda médica. Então, boa parte desses resfriados comuns, normalmente eles se resolvem com o passar do tempo. Mas quando você tem um quadro de resfriado comum, que parece um resfriado só, e você começa a evoluir com queda do estado geral, com febre, febre que tem dificuldade de baixar com analgésicos ou antitérmicos, então é difícil dizer qual é a hora que tenho que buscar o médico, tá? Quando você Mas perceber que cada tem um algo percebe o seu organismo. diferenciado no seu Isso, cada um organismo, né? percebe o seu organismo e viu que passou do limite, você não está conseguindo resolver mais em casa, procura ajuda médica para ir atrás e tentar resolver o problema da maneira melhor possível. Eu acho que talvez, e aí a vacina da gripe vai trazer isso, talvez existam alguns grupos especiais onde a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então a Talvez a gente atenção tem que ser redobrada tem que ser um nesse pouco mais caso. célere em alguns grupos, né? E a vacina vai trazer isso quando ela vacina e a orientação de vacinação para aquelas crianças abaixo de 5 anos. Eu vejo esses como os grupos prioritários: crianças abaixo de 5 anos, idosos acima de 60 anos e gestantes, tá? Gestantes barra puérperas, mães que acabaram de ter seus filhos. Sim. Então, nas epidemias anteriores de vírus de influenza, a gente via que as gestantes eram quem mais morriam com o vírus da influenza. Então tem aquela coisa de um vírus que vai atacar seu sistema respiratório, que vai atacar seu pulmão, e a gestante, ela, nos primeiros 3 meses de gestação, a imunidade dela está mais baixa, então ela tem pouca defesa. E no final da gestação, o abdômen dela, gravídico, comprime um pouco o pulmão e, na verdade, a sua caixa torácica diminui de algum jeito. Então, se você pega uma gripe, um quadro pulmonar mais severo, a sua parte pulmonar está mais comprometida. Então, é por isso que as gestantes acabavam evoluindo com um percentual maior de óbito. Na minha cabeça, assim, ainda é o grupo prioritário. Mas Prioritário. para essa epidemia de influenza, falando de hemisfério norte, do vírus que Sim. está chegando aqui no Brasil, dos vírus H1N1, H3N2, que está circulante agora, a gente está vendo um número maior de gravidades em idosos, para essa epidemia agora. Também tem a Então, ver com a e baixa da baixa da imunidade. imunidade, exatamente. Ó, nós temos algumas perguntas também para mostrar e são perguntas enviadas aí por nossos telespectadores. Quais doenças podem evoluir da gripe? Essa é uma dúvida muito comum, né? O que é que pode acontecer se não tiver uma gripe bem curada?
Então, os pacientes que têm o vírus da influenza, e talvez seja isso que a gente vê muito mais nas nossas urgências, né? A gente, se vocês forem nas urgências das unidades que são da prefeitura, eu trabalho no Hospital Zona Norte, no Zona Sul. No Zona Sul a gente está vendo muita criança internada com quadro respiratório, né? Então isso é comum de acontecer nessa fase que vai começando o inverno, e aí os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, é comum que isso aconteça, até porque as crianças ficam mais aglomeradas. Então a criança que iria para a praia não vai mais para a praia, vai para o shopping. Então é mesmo em comunidades onde você não tem o shopping, mas a criança vai ficar mais em casa, vai brincar mais em casa com outras crianças. Então a chance de ter contato com outras, com outras que estão com a doença acaba sendo maior. E aí você vai ter um número maior de crianças ou adultos que vai ter o vírus circulante, que vai pegar. Pelo contato. Como você tem um número maior de pessoas que têm o vírus e que estão em casa, você vai ter um número maior também de pessoas que vão acabar indo para o hospital. Sim. E um número maior de pessoas que vão acabar procurando assistência em saúde. Então, o que eu vou falar agora é que, assim, na verdade, a gente não tem um vírus mais grave. Sim. Do que era no passado, não. Talvez esse ano a gente tenha um número maior de casos, em geral. Tem aumentado. Inclusive, a gente conversava ali nos bastidores sobre esse assunto com uma maquiadora aqui, né, da TV, que tem uma filha pequena e que na sala em que a filha estuda, ela tem 19 alunos, dos 19, 11 estão com sintomas de gripe. Então, isso pode ser exatamente partindo dessa explicação que o senhor fez aí agora, né? Quando tem maior número de pessoas, e aí vai se espalhando e as pessoas procuram mais. Isso, e aí você tem uma chance maior de ter casos mais graves, mas não que a doença ela tenha vindo com mais força, ou chance maior de complicar o paciente. São as mesmas, isso, os mesmos sintomas e todos, o vírus é o mesmo, né? O que mudou é talvez a proliferação desse. Isso. E é bom falar isso porque assim, e aí voltando à questão dos grupos prioritários, porque a gente conversando no dia a dia, o que a gente percebe é que assim, e o telespectador não vai me deixar mentir, e vários já falaram isso. Era tipo, não vou tomar a vacina da gripe porque se eu tomar vacina... Isso pro ano passado, né? Sim. Ou anos anteriores. Sim. Não vou tomar a vacina da gripe porque se eu tomar a vacina da gripe eu vou ficar gripado, né? Era alguma desculpa que a gente dava para não tomar a vacina da gripe. Uma grande desculpa, verdade. E agora não, os adultos falam, não, tipo, não vou vacinar, vou correr para vacinar, vou pro posto. O que acontece com o corpo quando a gente vai tomar essa vacina? Então, qual é a reação? Realmente dá essa Não, porque assim, a vacina, ela é uma vacina com vírus morto. Então, ao contrário, por exemplo, da vacina da febre amarela, que é uma vacina com vírus vivo, você pode ter a febre amarela depois que você toma a vacina. Pode acontecer. Então, tem alguns casos de óbito pós-vacina da febre amarela. No caso da gripe, não. É uma vacina de vírus morto. Isso é importante esclarecer, né, doutor? Então, é uma vacina de vírus morto. Então, a chance de você pegar gripe depois que você tomar a vacina da gripe é zero. Agora, lógico, como a doença está muito prevalente e está acontecendo muitos casos, vai acontecer uma situação ou outra onde você tomou a vacina, mas você já estava com o vírus incubado em você, ou seja, você já iria desenvolver sintomas. E aí, então esse estigma de tipo, tomei a vacina, fiquei gripado, não existe. Certo. Então agora o adulto está com um discurso diferente. Não, eu quero tomar vacina porque está tendo grave. Então o que eu estou tentando mostrar é que assim, o adulto tem que tomar vacina? Sim. Mas veja, a gente tem grupos prioritários, tá? Então vamos deixar primeiro vacinar o idoso, vamos deixar a gestante vacinar, vamos deixar a criança vacinar, o profissional de saúde, que ele tem que cuidar dessas pessoas, os professores, então são grupos prioritários. Grupos são os prioritários. Nós temos mais uma pergunta, a última pergunta para que o senhor possa esclarecer aqui. Que cuidados devemos ter para evitar esse contágio? Vamos reforçar, né? E é muito importante falar sobre isso, né? Várias pessoas acabam tendo um contato com a outra. Como é que a gente pode evitar o toque, conversar distante? O que pode fazer, né? O que a gente pode prevenir que o outro também não tenha o que você está de sintoma? Então, eu acho que o ser humano ele não precisa e não deve, né, viver numa bolha. Então a gente tem contato com outros seres humanos e no dia a dia eu não posso evitar de tipo apertar uma mão. Então o que a gente deve fazer, e aí a primeira dica é quem está doente, quem está com o vírus da gripe, a criança, o adulto, enfim, não ir para locais aglomerados. A criança que está doente, está com febre, está com resfriado, fique em casa até melhorar, para evitar de passar para outras pessoas. Perfeito. Você no dia a dia tocou em alguma superfície que você não conhece, que pode estar contaminada, eu estou no ônibus, estou andando de ônibus e aí eu coloco a mão
no ferro que é para segurar para não Sim. cair. E aí depois eu desci do ônibus, pego um álcool gel e aí a gente sabe que tem um álcool gel, né, disponível E é nas farmácias e você muito faz a válido, higienização né? da sua mão, que faz com Nem praticidade. sempre vamos encontrar aí, né, o local para poder lavar a mão. Exatamente. E Você aí tá na a rua, gente tá tá no dia a com dia, gel, pode isso, e você utilizar. pode fazer. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, né? Muito importante a gente falar sobre esse assunto. E o nosso quadro Saúde em Dia está aqui exatamente para poder esclarecer para todos os nossos telespectadores. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia, espero que você tenha gostado.